E agora vem a pergunta-chave. Quantos por cento você consegue reciclar de uma bateria? Quando a gente trata de baterias de lítio, nós estamos falando de diferentes tipos de baterias de lítio. Lítio, ferro, O que eu vou fosfato, falar é a média. NMC. Mas isso, NMC, NCA, LFP, LFMP, todas elas. O ponto nem sempre você vai ter desculpa a pergunta. Quantos por cento você consegue reciclar da bateria? Isso. Então tá, desculpa. Em alguns casos, 99%. E no pior cenário, nós estamos falando ali algo em 93%. Então vamos lá. Qualquer bateria que hoje você pega, Isso. não é nem só as dos carros, né? Tem também de celulares, de Isso. laptops, de outros equipamentos. Você consegue fazer uma reciclabilidade Sim. de acima de 90% dos materiais que estão lá. Acima de 93%, com certeza. Acima de 93%. Sim. Então, quando tem os profetas do apocalipse na internet, falando que a bateria vai lá pro aterro e cria um impacto ambiental, tá falando bobagem. É uma grande bobagem. É sem nenhum tipo de evidência. E o que eu posso te falar, eu posso te trazer as evidências. Por quê? Hoje, 85% a 90% das montadoras já utilizam os nossos serviços para isso. Então, hoje já há um processo de coleta nas concessionárias em todo o Brasil, de diversas marcas. Hoje a gente opera, como disse, de 85% a 90% de todas as montadoras do Brasil. Então, já existe solução da logística reversa que dá toda a segurança ao processo, rastreabilidade ao processo. Então, é muito fácil pegar números e derrubar qualquer uma dessas falácias. Porque a gente já tem esses números, as montadoras já têm esses números. Se alguém falar que a montadora está mandando para aterro, eu não conheço uma sequer montadora no Brasil mandando bateria para aterro. Vocês estão prestando atenção como tem muita bobagem na internet? Agora, pessoal, eu vou fazer um parênteses aqui. Já chegou um monte de pergunta aqui. Eu vou dar uma olhada nessas perguntas. Enquanto isso, eu vou passar aqui para o meu colega, o Júnior Videira, para o Júnior destrinchar um pouco com o David a história da Energy Source. O que é a Energy Source? Por favor. Porque assim, a gente está falando de tudo isso aqui, mas é interessante a gente mostrar a credibilidade que a Energy Source tem no mercado, né? E eu queria que você começasse falando para a gente qual que é o seu papel, o papel da Energy Source dentro desse universo da eletromobilidade aqui no Brasil. A eletromobilidade é uma dessas áreas que a bateria de lítio ela acelerou. A bateria de lítio ela é a chave da transição energética. Então, quando a gente olha para ela, sim, ela proporciona a mobilidade e a propulsão elétrica nos veículos, mas ela proporciona armazenamento de energia limpa e renovável, por exemplo, de fontes renováveis como solar, eólica e outras. Ela proporciona mobilidade nos nossos dispositivos móveis. Então, a bateria de lítio ela está presente desde o fone de ouvido ao avião elétrico. Então, ela foi essa grande chave de inovação, diga-se de passagem, ganhou o prêmio de ciência, né, prêmio Nobel de Ciência, há 3, 4 anos atrás, os inventores da bateria de lítio, porque ela promoveu essa transição energética. Uhum. Tá? E aí eu falo sobre como surgiu a história da Energy Source. Olhando para a oportunidade que as baterias de lítio estavam trazendo há 10 anos atrás, essa história começou exatamente há 10 anos atrás. Um amigo de infância, que era importador, viu a oportunidade de trazer as baterias para o Brasil, mas ao mesmo tempo viu como era difícil, porque era caro, tinha um processo muito desconhecido em relação aos transportes, e trouxe o desafio. Falou, David, eu sei que você é um empreendedor, eu já empreendo desde sempre. A Energy Source é minha 7ª empresa como fundador. Então, sempre tive uma cabeça meia com os parafusos a menos. Então, tenho patentes de software e outras coisas. Fui da área de TI por muitos anos e ainda caminho nessa área hoje. Então, ele sabia que eu tinha esse potencial como empreendedor e veio com essa provocação. Olha, nós precisamos entrar nessa onda. Vai ter baterias entrando no Brasil, baterias estacionárias, só que é muito caro. Será que a gente não consegue fazer uma bateria mais barata, acessível, reutilizando materiais? Então foi daí que partiu a ideia. Tá. Então foi exatamente como reutilizar materiais de baterias de lítio já disponíveis no Brasil. E tudo começou, diga-se de passagem, Mostra aí. Com esse tipo de bateria, que é uma bateria de notebook, Uhum. transformar essas baterias que eram um problema do descarte em um novo produto, numa bateria estacionária,
A gente fala, o que é uma bateria estacionária? Bateria que está estacionada em algum lugar, alimentando um sistema para De falha de alarme. energia, de alarme, telecom e assim por diante. Então, nosso primeiro produto foi uma bateria estacionária de aproximadamente 3 kWh. E entramos no mercado, começamos a desenvolver esse mercado. Já em 2018 já estava no maior player do setor de energia, solar, no caso, Uhum. que começou a revender a nossa marca em todo o Brasil. E percebemos que existiria um outro problema. Quando eu estava coletando essas baterias para reutilização, eu tinha uma taxa de reutilização de algo de 60%. 40% ainda continuava sendo um problema. Uhum. E não tinha solução de descarte no Brasil. Era ou exportar para a Europa ou aterro. E aí vem um pouco desse mito que foi sustentado por um tempo, porque no passado, até 2020, eram poucas alternativas, ou exportação ou aterro. E a Então, empresa que exportava parou de funcionar. tá. Mas então, tipo, é meio, não verdadeira totalmente, mas no passado No passado. foi descartado, No né? passado era um problema. Uhum, tá. No passado. Mas aí a Energy, olhando isso já em 2018, começou uma linha de pesquisa e desenvolvimento com a Unesp, uma universidade muito conhecida, para achar uma forma de fazer a recuperação desses metais. Ok, não consegue reutilizar, então vamos reciclar. Uhum. Fizemos a patente em 2020, em 2021 entramos com a reciclagem. É uma longa história, mas eu só fazendo aqui de forma mais pontual, depois a gente pode entrar nos detalhes. Claro, claro. Então, em 2021, começamos a reciclar bateria e já nos tornamos a primeira planta licenciada ambientalmente no Brasil, em 2021, para reciclar as baterias por um processo não destrutivo por queima. Isso vocês na América Latina. Na América Latina. A gente é o primeiro a fazer isso na América Latina. Uhum. Aí, depois disso, em 2021, com a chegada das montadoras que descobriu que a gente tinha uma planta reciclando baterias, provocou a gente, falou assim, olha, vocês já sabem como reutilizar e já tem uma tecnologia para reciclar. Nós não temos reparo no Brasil. Não dá para fazer o reparo das nossas baterias. 2022, então, iniciamos Isso com qual montadora? a Renault. Renault. E Então, hoje em vocês 2000 têm parceria até... Continua até hoje. Já Legal. estamos indo para o 4º ano de operação, onde todas as baterias em garantia chegam para nós e fora de garantia. Porque alguém vai falar assim, e depois que acabou a garantia, eu jogo o carro no lixo? Uhum. Já te perguntaram isso ou não? Ah, mas aliás, já vamos começar a falar dessas coisas, que tem várias perguntas aqui, e eu já vou lançar uma aqui para você que geralmente o pessoal não consegue entender isso, né? E a gente está com uma pessoa que certamente vai poder responder isso pra gente. David, quando a gente fala de ciclo da bateria, né? Que é o ciclo de carga e descarga, e muita gente tem dúvida em relação a isso. Todas as baterias são medidas em ciclos, né? Sim. Pelos números que eu tenho pesquisado aí, você até me corrige se eu estiver errado, geralmente as baterias de NMC, né, níquel, manganês, cobalto, Exatamente. que são as de maior densidade energética, né, aquelas que conseguem reter mais energia por menos material, inclusive também são as mais suscetíveis à falha térmica, porque elas têm maior densidade. Essas baterias costumam ter ciclos que variam em 3.000 a 5.000 ciclos, tá correto? Perfeito, correto. É esse dado mesmo. É isso mesmo. Então, pessoal, Fez bem o dever de casa. não estava chutando aqui no passado, não. Tinha E você fez bem pesquisado. falar de tanto a tanto, porque toda hora surge uma melhoria, uma tecnologia nova, uma nova arquitetura, incluindo vários aspectos, refrigeração, a eletrônica, barramentos e assim por diante. Tudo isso interfere na durabilidade da bateria. E as porcentagens, porque quando a gente Sim. fala NMC, todo mundo Sim. acha que é uma bateria só. E não, existe NMC numa proporção, existe NMC em outra proporção. Exatamente. Então as baterias elas têm proporções de metais diferentes, né? De acordo com a implementação delas. Mas vamos lá. Explica pra gente então o ciclo, porque a bateria tem 3.000 ciclos e eu costumo mostrar para as pessoas, dizer assim, olha, vamos ver quanto tempo que a bateria dura? Então vamos pegar 3.000 e vamos dividir por 365. O número que dá é o tempo em anos. Isso, se você pegar e carregar o carro todo santo dia, aquela bateria vai durar aquilo. Mas ninguém faz isso, tirando o Uber e o carro de transporte de last mile, né? Que é aquele cara que carrega todo dia. Mas vamos lá. Quando a gente conta ciclo e quando a gente não conta ciclo? Porque aqui já tem uma pergunta nesse sentido, que é do Roberto Paiva, que tem a ver justamente com isso, que é o melhor da bateria do carro é carregar preferencialmente até 80%, e quanto mais lento o carregamento, melhor para a vida útil da bateria. Então aqui já tem um mito. Aqui já tem um mito. Mas vamos lá. O que é o ciclo e quando a gente conta o ciclo? Vamos lá. Se a gente fala de uma bateria de 60 kWh, ok? 100% dessa bateria é 60 kWh.
disponível, é a energia disponível para utilização. Se eu usar 50% dessa energia hoje e amanhã recarregar novamente, então eu usei 30%, eu usei 30K, né? Metade. Metade. 50%. Eu usei lá 30 kW. E chego em casa, conecto para recarga de mais 50%, e no outro dia eu faço isso, mais uma vez, aí eu contei 100%, 50 de hoje, 50 depois, juntou um ciclo. Ok. Se eu fizer com 20%, em 5 dias eu fiz um ciclo. Então você tem que contar com a capacidade total. 25%, exato. Tá? Agora, esse é um ponto. Isso é lógico, essa é uma regra geral. Isso era onde eu queria chegar. Aí a gente vai falar dos detalhes. Agora eu vou desmembrar esse detalhe aí, né? Por exemplo, você explicou aí que a porcentagem que você carrega quando você chega a 100% conta um ciclo. Mas a gente sabe que as baterias, elas são compostas por células que na maioria das vezes estão dentro de módulos. Sim. E esses módulos são colocados em série no carro. Série, paralelo. Na grande maioria das vezes, série para compor a tensão nominal, Sim, né? sim. Carro elétrico tem, em tese... Mas aí tem o paralelo também para capacidade. Para aumentar a corrente, né? Sempre série e paralelo, né? Você coloca assim, por exemplo, 3 módulos em paralelo e depois coloca os módulos em série, para Sim. você atingir capacidade de corrente, mas também conseguir a variação de tensão. E aí a gente tem carros que tipicamente ou são de 400 volts ou de 800 volts. Bom, eu quando explico para o pessoal, eu costumo dizer que as baterias são como se fossem caixas d'água. Né? Sim, Então, sim. são caixas d'água, uma colocada do lado da outra, só que a bateria ela não abastece as baterias com vaso comunicante, que abastece tudo junto, né? Ela vai enchendo uma caixa d'água, quando enche uma, começa a encher a outra, e assim sucessivamente, certo? Não necessariamente. Exato, mas não necessariamente. O que eu quero colocar assim, para as pessoas entenderem. Então, assim, a outra pergunta que eu quero desmembrar. Lá dentro do carro, existem módulos e células que são mais desgastados que os outros? Isso vai depender da arquitetura. O que já aconteceu no passado, e tem diferentes marcas, diferentes gerações de baterias, que você vai ter esse efeito. Às vezes um desgaste maior no input ali do barramento, é onde entra a energia. E às vezes é onde o fluxo de corrente é maior ali. Então, por isso que eu falei, depende, porque isso com o tempo vai mudando. Gerações mais antigas tinham esse problema, a mesma marca, o mesmo fabricante muda a arquitetura, então faz o barramento que abastece linearmente todos os módulos. Isso vai muito da inteligência do BMS, do Battery Management System, que é o sistema que gerencia o carregamento da bateria. Uma eletrônica inteligente, quanto mais nova e atualizada, e aí tem firmware, tem a parte de software disso, que aí tem atualizações constantes para melhoria de todo esse processo, e você tem a questão da própria arquitetura eletrônica. Tá. Não são duas coisas que muitas vezes... Às vezes a arquitetura eletrônica ela vai ter uma limitação para a atualização. Se tratando do BMS, não. Do BMS, ele já vai bem para... essa questão de software permite essa atualização. Esse BMS que é um sistema de gerenciamento, ele, né? O BMS é o Battery Management System, né? O sistema de gerenciamento da bateria. O que ele gerencia ali? Tipo, é tensão, corrente? Na verdade, é assim, se a gente fosse pensar que a energia da bateria é água. Vamos pensar dessa forma, né? A energia da bateria é água. Para a gente fazer uma analogia para as pessoas entenderem, né? O BMS seria o carinha que fica mexendo nos registros para ver quanta água vai para cada caixinha d'água, que seria cada módulo. É isso, David? Mais do que isso. Ele vai controlar a temperatura. Porque ele vai entender, está aquecendo. Aumenta o processo de refrigeração. Ele vai fazer, os mais modernos, o balanceamento ativo, que é o pessoal que fala, ele vai equilibrar essa energia entre os módulos, talvez fazer essa visão aí das torneirinhas. Ele vai cortar no mínimo seguro e no máximo seguro, então, porque a bateria de lítio, ela precisa desse carinha, diferente da bateria de chumbo, que ela não tem uma eletrônica para falar para ela, para agora ou continua. Não tem. O BMS, ele faz isso. Ele corta no mínimo, porque se ele falhar e essa bateria descer muito, isso vai ter vai acelerar a degradação química da bateria. O eletrólito, que é o
É o que está entre o anode e o cátodo ali. Energia É o que faz geralmente o que consegue reter a energia dentro da bateria. faz o transporte de um lado para o outro. Carga e descarga. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.